É o seguinte, alguns alunos nossos que entraram na Polícia Militar de Goiás e alguns colegas nossos que são parceiros nossos também do Instituto, que acompanham o nosso trabalho e indicam nossos cursos, a gente já teve essas conversas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, se você puder. A gente tem um problema, além da insegurança jurídica nos estados, que é limitando o policial de trabalhar na rua, dentro das próprias instituições. A gente pode usar a Polícia Militar de São Paulo como exemplo, aqui também tem muito isso, de ego, vaidade institucional, briga de praça contra oficial contra praça. E não é puxando sardinha mais uma vez, eu tô falando do que a gente tem ouvido, eu queria que você pudesse falar para nós também. Me parece que isso, inclusive isso lá em Goiás, é diferente. Me parece que lá em Goiás o praça tem um respeito com o oficial. Eu tô falando da maioria, não tô falando que não existe exceções. Mas parece que na maioria existe sim esse respeito, existe sim um espírito corporativo entre oficiais e praças oficiais, que é algo diferencial também que a Polícia Militar de Goiás tem. O que você pode falar para nós sobre isso? Então, Oliver, eu digo assim que a PM de Goiás, nós temos uma certa eficiência, que nós deixamos um pouco da teoria de lado e partimos mais pro fim mesmo, né? O que é o nosso fim, que é o operacional, aquilo que nós falamos, atrasar o lado do ladrão. Nós não estamos ali para atrasar o lado do cidadão de bem, muito menos do nosso policial, muito menos. Ele, a gente quer motivado, alegre, bem. Então, assim, a gente deixa um pouco da teoria de lado. Infelizmente, tem algumas instituições que focam muito no militarismo, nas questões regulamentares, aquele negócio, e acaba esquecendo um pouco da atividade fim. Vou te dar um exemplo. Você falou sobre a relação oficial-praça. Oliver, os grandes amigos que eu tenho na Polícia de Goiás são praças. Aquele que convive dentro da minha casa, que a gente sai junto e tal, são praças. E eu falo por mim, eu nunca fiz esse tipo de exceção. Por que meus amigos são praça? Porque o que vale para mim é o que está por dentro daquela farda. Não é o posto dele que está aqui, não é a estrela que ele carrega no ombro, é o que está por dentro da farda. E outra situação, cara, eu falo o seguinte, eu sempre faço uma comparação que a relação oficial, tropa, comandante tropa, é como se fosse um veículo. O oficial, ele é o volante, ele dá a direção. E a tropa é o motor. O que adianta um carro com o volante funcionando, mas sem motor? Não anda, né? Não anda, não vai a lugar algum. Então, eu sempre falei isso, sempre tentei trazer a minha tropa pro meu lado, sempre busquei ser o mais amigo possível das minhas equipes, dos meus pelotões, sempre busquei motivar, porque é isso que eu te falei, eu dependo deles. O meu sucesso está intimamente ligado à motivação, à lealdade daquela tropa para comigo, né? Então a relação lá é assim, Oliver, a gente procura deixar, não é deixar. A gente fala que você foi militar, você sabe disso. Os pilares do militarismo é a hierarquia e a disciplina. A gente não deixa isso de lado. E até cobra isso. O negócio é que a gente volta mais para a atividade fim, entendeu? E procura respaldar os nossos militares. Por exemplo, eu não sei se isso é verdade, você pode me dizer melhor, mas me parece que aqui em Minas, por exemplo, se o militar envolve numa ocorrência de confronto, ele é preso em flagrante. E ele que busca correr atrás de provar que ele estava certo. Lá, por exemplo, isso não existe. Tem apuração, quando a gente se envolve em confronto, de imediato já é instaurado um inquérito policial militar para apurar. Mas ali o nosso policial ele tem fé pública. Até que se prove o contrário, ele tem presunção de veracidade. E ele agiu em legítima defesa. Entendeu? Então, assim, acaba que esse tipo de situação, olha, vai desmotivando. Tá vendo a diferença? Vai desmotivando o policial. Sim. Entendeu? E não é isso que a gente precisa. A gente precisa do cara atuar, o cara não ter medo de errar. Eu falo que policial não pode ter medo de errar. E é por isso que é uma crítica que eu faço, inclusive, às câmeras corporais. Porque a câmera,
ela inibe o policial. Claro. O cara tem medo de errar e tá produzindo prova contra si mesmo. Aham. Ou seja, um exemplo disso é um vídeo que a gente viu em São Paulo, filmado pela própria câmera do policial, lá na Baixada Santista, que ele tá fazendo uma incursão num bequinho assim, e ele se depara com um ladrão, tipo numa esquinazinha assim. Sim. O milésimo de segundo que ele titubeou, o ladrão atirou nele e matou ele. Ah, sim, eu vi. Entendeu? Então, assim, eu sou um crítico das câmeras por isso. Que a câmera, ela inibe o policial. É como se alguém tivesse falando no seu ouvido ali o tempo inteiro. Se você errar, Pô, já tem você tanta tá fudido. câmera espalhada Se você aí. tá errado, você tá fudido. Se você errar, você vai ser preso. Se você errar, Como é que trabalha assim, mesmo? você perdeu sua farda. Então, cara... Como é que você trabalha assim, cara? O que você acha, até mudando um pouquinho, o que você acha dessas armas de brinquedo que o pessoal tá usando na rua aí?